Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Esse é o canal Conta a História. Eu sou Gal Andrade, eu sou a contadora de histórias. E todas as vezes que você vem no meu canal, eu sei que você está procurando charme, beleza, carisma. E você encontrou, porque eu sou uma pessoa humilde. E hoje eu quero contar uma história maravilhosa para vocês. Aqui do meu lado está o meu assistente, o Zé. Ele me deu o maior apoio para escolher a história. Eu tenho uma página no Facebook que tem o mesmo nome do canal. O nome da minha página é Conta uma História. E aqui no canal eu já contei porque eu escolhi esse nome para o canal, porque eu achei que valia a pena adaptar a todas as denominações, me ligando a essa questão da contadora de histórias. E essa história aqui é muito interessante, porque atualmente a questão de aparelhos eletrônicos, substituir funções por aparelhos, por máquinas, está em alta. Então eu achei que essa história é muito apropriada. Ela aparentemente é uma história romântica, natural, mas ela dá uma mensagem muito boa. É uma história de Hans Christian Andersen e eu vou dar uma lidinha, vou acompanhar a história e aí eu fazer algumas interferências, fazendo alguns comentários quando for necessário. Eu espero que Zé não interfira muito, porque a história é um pouquinho longa, mas vocês vão amar a história, é muito incrível, o final é bem extraordinário. Assim, todas as vezes que eu leio e releio, eu me surpreendo com essa história. O nome da história é O Rouxinol do Imperador. O Palácio do Imperador da China era uma das construções mais bonitas que existiam no mundo. Foi construído em mármore branca e possuía torres de marfim. As paredes eram revestidas com seda de cores variadas e os quartos decorados com ouro e prata. O jardim também era inigualável, de enorme beleza. Neles cresciam flores raras e belas. Havia inúmeros rios e lagos, onde nadavam peixes de todas as espécies e tamanhos. Além do jardim, havia um mato que chegava até quase o mar, e nela havia um roxinol de canto único. Suas melodias eram tão emocionantes que faziam chorar quem as escutasse. Pessoas do mundo todo viajavam para admirar o palácio do imperador chinês e ficavam maravilhados diante de tanta beleza. Mas quando ouviam o canto do roxinol, imediatamente admitiam que aquilo sim era a coisa mais bonita e rara do grande império. Todos os viajantes que ouviam aquele canto voltavam para suas casas e contavam o quão magnífico era o prodigioso pássaro. Alguns até escreviam livros para divulgar a maravilhosa ave. Um dia, um desses livros chegou às mãos do imperador. O soberano leu e, ao mesmo tempo, surpreso, ficou enfurecido. Como é possível que haja nos jardins imperiais um roxinol de canto incomparável e eu, o imperador, desconheço essa ave prodígio? Não acredito ser um absurdo. Ele não acreditou que aquilo aconteceu. Ele só descobriu que havia um roxinol no seu jardim através de um livro estrangeiro. Então ele consultou os seus funcionários e aí eles afirmaram que eles também não conheciam o roxinol. Resolveram procurar, né? O primeiro-ministro saiu buscando a pessoa que poderia dar notícias sobre o pássaro. Então, guardas, cavaleiros, nobres, todos ficaram empenhados para descobrir que pássaro era esse. O objetivo provavelmente não era bom, né? Só que ninguém conseguiu encontrar o roxinol. Então o imperador ficou mais furioso, ele queria explicações. Então, depois de percorrer ruas e praças, o ministro perguntou ao povo sobre quem sabia dar informações sobre esse pássaro. Por fim, encontrou na cozinha imperial uma serviçal que falou: conheço o roxinol, sim. Às vezes, à noite, quando volto para casa, paro no bosque para ouvir seu canto maravilhoso.
ele tem uma voz tão bela e harmoniosa que chego a chorar de emoção. Então o primeiro-ministro pediu para essa serviçal: pode me ajudar a encontrá-lo? Sim, senhor. Claro, né? Uma funcionária, uma subalterna, ela tinha que ajudar a encontrar o pássaro. Então foram organizar uma comitiva buscando o passarinho e ninguém conseguia comparar aquela voz, porque era inédita. Então, quando ouviam algum barulho, achavam que era o rouxinol. Inclusive, uma vaca mugindo, e a serviçal falou: não, é uma vaca. Até uma vaca foi confundida com o rouxinol. Então, essa questão era bem complexa. Então, pegaram uma gaiola toda de ouro e se aproximaram desse local que a serviçal indicou, e o pássaro entrou tranquilamente na gaiola. Quando o imperador soube que o pássaro já estava dentro da gaiola, ele organizou um preparativo enorme, colocou flores, porque ele queria apresentar o pássaro, o rouxinol, para seus convidados num evento, que era um pequeno ilustre cantor. Sentado no trono, o imperador aguardava impaciente o momento que escutaria as comentadas melodias. Sim, Zé, as pessoas não tinham noção do som. Afinal, a própria comitiva pensou que o mugido de uma vaca era o som do rouxinol. Bem extraordinário isso, né? Para nós que conhecemos o som dos pássaros e o mugido de uma vaca. Mas eles não conheciam. Então, quando todos já estavam lá sentados, né, aguardando esse evento tão extraordinário, começou o evento, o rouxinol pousou na gaiola, e aí o imperador ouviu aquele canto e chorou. E ele afirmou, muito animado: esse rouxinol ficará comigo para sempre, para a minha felicidade. Em troca terá tudo que precisar, tudo que mais lhe agradar. Provavelmente era comida, mas o mais importante, ele não ia ter, que ia ficar preso, né? E assim o rouxinol ficou no palácio. As pessoas assistiram à apresentação e ficaram muito impressionadas, porque o pássaro não estava habituado a entrar no palácio. Ele cantava frequentemente para o seu amo e uma vez por dia dava um passeio no jardim. Só que ele ficava preso pela patinha com um fio de seda, conduzida pelo primeiro-ministro. Um dia o imperador da China recebeu um presente de um amigo. E aí vem o plot. O imperador do Japão. Um maravilhoso rouxinol, mas este era mecânico. Todo de ouro, suas asas eram enfeitadas com diamantes e a cauda exibia safiras e os olhos de rubis. Bastava girar uma chave e o rouxinol mecânico cantava uma linda melodia. Só que, como o canto do rouxinol, todos de ouro, era constante, era só girar aquela chave e ele cantava, o imperador achou bem mais vantajoso descartar o rouxinol natural, o primeiro rouxinol, e ficar somente com o rouxinol de ouro. Porque todas as vezes que ele fazia um evento, o rouxinol de ouro cantava, era só girar aquela manivela, era de ouro, tinha várias pedras preciosas, diamantes. Então, nesse meio tempo, o próprio rouxinol original fugiu, porque todo mundo estava encantado com o rouxinol de ouro. O imperador não ficou triste. Essa parte aí eu achei assim bastante incrível, né? Que foi o primeiro rouxinol, ele chorou e tudo, mas quando o rouxinol fugiu, aproveitando o descuido das pessoas, e o dono entre aspas, né, não ficou triste, porque afinal estava satisfeito com o rouxinol mecânico. Para todos os súditos, o rouxinol permitia um espetáculo público. Muitos se deslumbravam, mas quem já ouvira a voz do rouxinol verdadeiro na mata não se convenceu. Todos sabiam que havia uma enorme diferença entre eles. O imperador não se importava com a opinião dos outros e a cada dia que passava ficava mais animado
com aquele extraordinário brinquedo. O aparelhinho repousava numa almofada de seda ao lado da cama do soberano, que a cada momento lhe dava corda. Que incrível, né, Zé? Ele tinha algo natural, espontâneo, mas que não cantava todo o tempo, porque ele cantava quando ele estava com vontade. E o mecânico era só ele girar uma chavinha. Só que o roxinol de ouro também teve um defeito. Então, eles consultaram um relojoeiro mecânico e ele fez um reparo e disse que o roxinol só poderia cantar uma vez por dia. Então, a troca não foi tão vantajosa assim, que mesmo ficando com o roxinol de ouro, ele só poderia ser acionado uma vez. Passaram-se os anos e o imperador adoeceu gravemente. Ele repousava entre seus lençóis de cetim e suas cobertas de seda bordada, mas apesar de tanto luxo, estava só. Em certo momento, muito doente, o imperador abriu os olhos e viu a morte sentada ao seu lado, em seu assustador manto negro, encarando-o silenciosamente. Ele entendeu que chegara o momento, e então se virou para o roxinol mecânico e sussurrou: Cante, cante, quero escutar sua voz mais uma vez, antes de morrer. O roxinol permaneceu calado. Não havia ninguém que lhe desse corda. Afinal, né, ele era de metal. De repente, uma melodia muito doce ressoou nos aposentos. No parapeito da janela estava o roxinol verdadeiro. O passarinho soubera da morte inevitável do imperador e viera trazer-lhe seu consolo musical, ainda que sem ouro, brilhantes, safiras e rubis. A morte também se pôs a escutar aquele doce canto, e a música se espalhou pelo amplo aposento, e a cada nota o imperador se sentia melhor. Enquanto isso, a morte foi se afastando devagar. Eu fico tão emocionada nessa parte, que até a morte se dobrou para o canto magnético, melodioso, inspirador, maravilhoso do roxinol. O roxinol gostava de cantar para o imperador e estava feliz por o ter ajudado. Então ele gritou: meu salvador, fui ingrato com você, eu preferi o roxinol mecânico. Mas agora pretendo me desculpar, vou destruir aquele brinquedo, só te peço que nunca mais me abandone. O imperador entendeu que a gaiola de ouro não era lugar para aquele pequeno prodígio. Muitas vezes, depois desse dia, o roxinol apareceu para cantar para o imperador, mas sempre voltava para a mata para viver livre e feliz. Então, a questão da humanidade, a questão da atenção, da sensibilidade que as máquinas não podem proporcionar. Que mesmo que elas tenham uma durabilidade, elas têm uma resistência porque são de metal, mas o contato com seres criados, seres naturais, elas nunca vão se comparar. Então eu achei tão linda essa história. Eu espero que vocês tenham gostado dela. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário se vocês amam a natureza, se vocês gostam da natureza, se vocês têm animais que vocês admiram, que vocês observam, se vocês admiram o céu, se vocês costumam olhar para o céu, observar como está a paisagem, o verde, a água, o mar, os rios. Eu amo a natureza, eu amo o canto dos pássaros. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aqui embaixo. E eu quero que vocês voltem sempre aqui. Eu amo vocês. Beijo. Tchau.